tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Esse vídeo é uma proposta. Bom, publiquei um livro recentemente, Aldeia de Caboclo. Ele foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Estamos falando de Resende. E é isso. Publiquei tem 2 meses, chama Aldeia de Caboclo. Acho que a gente pode falar um pouquinho assim mais direcionando, né? Estamos aqui entendendo os equipamentos, a tecnologia, mas vai funcionar essa conversa. Então, a partir dessa escrita desse livro, veio a ideia de fazer umas conversas com pessoas interessantes, com pessoas que se envolveram, né, com a leitura do livro. No caso, esses amigos de longas datas, mas assim, pessoas que se aproximaram. São escritores, Renato Martini e Ângelo de Paula, também são escritores daqui de Resende, com livros publicados, enfim. Então, dentro dessa ideia de fazer conversas com pessoas sobre o livro, eu entendi que cada pessoa foi para um lugar, assim, sabe? Tem gente que vai muito para o livro mesmo. O Renato agora estava falando, né, sobre a parte livro, né, a parte da escrita, de como algumas pessoas já vão toca um livro de memórias. Eu falo de memórias de infância, memórias que atravessam a cidade, né, como a gente vai se construindo. E algumas pessoas vão para esse lugar, assim, né? Tipo, nossa, eu li e aí eu me lembrei da infância, que eu me lembrei que eu tinha uma relação com a arte, mas era proibido, não podia. Ou, nossa, eu também tive uma experiência religiosa forte. Então, cada pessoa foi para um lugar, assim. Então, a gente está começando hoje essa série de conversas, hoje com esses amigos escritores. E é isso sobre o livro Aldeia de Caboclo. Obrigado por vocês que estão acompanhando. Boa conversa a todos. Não podíamos beber vinho, porque estamos num horário de trabalho, num local público. Então a gente trouxe as uvas para oferecer para Dionísio e celebrar nesse tintim, um brinde, a nossa escrita, a nossa escrevivência. Obrigado, Ângelo, por ter aceitado. Obrigado, Renato, por abrirem espaço que é público, mas é o trabalho de vocês, é a casa de vocês. Me acolhem sempre com muito carinho, a gente sempre tem trocas positivas aqui, então obrigado também, em nome da Fundação. É isso, a gente pode começar, vocês podem começar também. Beleza. Quer começar, Renato? Você vai falar da estrutura? Estava comentando com o Saulo aqui, né? Me chamou muita atenção esse foco na ancestralidade e numa ancestralidade em diversas camadas, não só na camada familiar, né, numa camada espiritual, mas também na camada da própria escrita, né, que o Saulo ele vai ter uma voz assim, o livro tem uma voz, né, muito aproximada da prosa machadiana, né, no sentido do contato com o leitor, das idas e vindas da não linearidade, né, do próprio alinhavo do texto, né, como que o Machado costura o seu texto, né, e da forma, isso aí deixa de ser uma costura para unir e passa a ser um bordado, passa a ser uma peça maior, né, com as suas filigranas, com as suas com a identidade de seus núcleos, né, e isso me chamou muito a atenção, então logo eu comecei a ler o livro, né. Ele vai citar depois até diretamente a Conceição Evaristo, né, que ainda não se encantou, né, mas já tem a sua posição de entidade, né? Exatamente. E lembrou também o Guimarães Rosa. Me lembrou do Guimarães Rosa, do sertão está em toda parte, né? Então, essa aldeia que você traz, ela está em toda parte.
A partir do momento que você se expande geograficamente, que você se expande mentalmente, que as suas ideias encontram outras ideias, esse próprio bordado é esse sertão, né? Que é um sertão para fora e para dentro, e infinito para as duas dimensões. Que no caso é a aldeia, né? A aldeia, exatamente. Mas é a aldeia. Né? Eu consegui achar essa correspondência também. Né? O Guimarães ninguém tinha falado ainda. Sim, a própria comunicação com o leitor, né? E assim, você às vezes cria uns neologismos, você tem umas frases proverbiais, né? É isso, os deuses são bailarinos, nos convidam para dançar. Isso é rosiano pra caramba, velho. Você pode observar, você pode olhar a dança dele, mas eles estão te chamando para dançar. Exatamente. Está acontecendo aqui uma comunicação. Deus não está falando uma língua que você não conhece, sim, né? Sim. Deus está e assim, eu me identifiquei muito com essa parte, porque eu sou totalmente travado para dançar, e eu sou assim na vida também, né? Então é isso, eu não consigo simplesmente ir para frente, né? Quando que eu dançava? Quando eu estava meio no grau, né? Aí solta, aí já nem sou mais eu. Exatamente. Colaborando um pouco essa associação ao sertão, que diretamente o Saulo não trata do sertão, mas está tratando, né? Da aldeia, né? Porque geralmente a aldeia ela está nesse lugar do sertão. Ela está ali nesse lugar ou não lugar construído o sistema de apagamento que sofremos, né? Os afro-brasileiros, os indígenas, né? A aldeia ela está localizada no sertão, na ideia do lugar distante, do lugar despovoado, porque não consideram os povos indígenas, né, como povo, né, no lugar contrário da cidade, da vila, né? Então em oposição ao centro, tipo exatamente, centro e periferia, não né? civilizado, né? Então a aldeia está no sertão, né? Sim. Então seria impossível ele não tratar do sertão mesmo, não querendo tratar diretamente, né? E esses tantos outros sertões, né, que nós habitamos, né? Que nos habitam, né? Algumas pessoas brincam até com a construção de sertão, de sertão, né? De uma plenitude, né? No que se é, na própria existência, né? Que abarca várias coisas, igual você faz. Você vai simplesmente se expandindo dentro dessa... A gente se expande, a escrita se expande e você se expande. Essas camadas também são rosianas. Do espaço geográfico e o espaço psicológico não ter uma membrana. Eles se invadem, né? Permanente fronteira. Exatamente. Isso é muito gritante no livro, né? E assim, por isso mesmo muito bacana. Já é uma coisa que já me conquistou, porque são tanto Machado de Assis quanto o Guimarães Rosa são autores que eu conheço de longa data. A Conceição Evaristo eu conheço pouco, né? Mas esses dois aí foi assim mais do que alusivo, entendeu? Foi uma coisa que foi uma apropriação belíssima, entendeu? Pode crer. Que pode, inclusive, eu acredito que possa até ter feito isso de uma forma inconsciente. Eu acho que sim. Principalmente quando você trouxe o Machado, como eu comentei, né? Tem uma relação afetiva da infância, assim, dos primeiros, né? Eu era bem criança e já queria ler Machado. E tinha essa coisa, assim, eu gostava muito disso, dele escrever conversando com o leitor. Mas eu estou num lugar aqui muito gostoso e feliz de vocês trazerem essas leituras tão ricas e referências, assim, né? Machado, eu vi o Guimarães aqui, além das referências claras que eu trago. Aliás, no livro mesmo não falo da Conceição, mas eu falo sobre a escrevida, a escrevivência. Sim, então sim. É uma referência direta. Mas o que me alegra? Muito. Tinha muito tempo que eu não escrevia. Muito tempo. A escrita, ela estava num lugar muito adormecido para mim. Já foi uma coisa assim, tá na minha infância. Eu cultivei. Quero escrever, gosto. Eu tô fazendo, olha como ele faz bem, olha como ele leva jeito, que legal.
E aí uma hora virou um sonho, eu falo disso no livro, né? Sim. No início eu não tinha noção, talvez fosse uma vontade da cabeça. E aí a vontade, senta e escreve. Mas assim, o que uma criança de 10, 12 anos escreve? Nada. Assim, Não. tá treinando. Tá treinando, mas não vai esperar que ela seja um Machado de Assis com 12 anos. Algumas dá até raiva, né? Porque, tipo, a Clarice Lispector era, assim, com 14, 15 anos, ela escreveu umas coisas que você fica assim, mulher. Mas, então depois eu entendi que foi virando sonho, mas a vida, né? Eu achava, eu esqueci desse sonho, eu me obriguei a esquecer desse sonho um tempo por ter que pagar as contas e viver, e a arte tem um lugar. Por exemplo, nesse livro eu percebi como me exigiu entrega. Entrega. Sabe, eu não conseguiria ter escrito, ainda mais que tem uma coisa que é muito daqui de dentro, muito. é, eu não conseguiria fazer aquilo sem ser um processo imersivo. Eu gostei na hora que você falou que você dança para as coisas que estão decantadas virem à tona. Pô, achei isso Renato, maravilhoso. não é metafórico. Não é metafórico. Eu estava conversando antes, eu tenho todos os rituais. E assim, mano, vou escrever. Tá, vou dar uma alongadinha e vou dançar. É tipo assim, mano, e é ritualístico, assim, vou dançar, e aí tem, às vezes é só um movimento, às vezes uma coisa, mas rolava assim, tipo assim, de dançar, de quebrar tudo, e ficar suado, deitar depois no chão. Na hora que eu deitava, tipo assim, não vinha assim muitas histórias. A história do meu primo foi assim, dos primeiros rituais que eu fiz, nesse sentido. Então assim, eu comecei de um outro jeito. Eu comecei por aqui. Vou escrever um livro. Vou sentar na frente do computador. Mano, era uma coisa tão dura, tão quase acadêmica, e estava saindo um texto. Estava saindo. Uhum. Mas que trabalho para sair. E depois eu ia ler, que texto rígido. E aí depois eu fui entendendo. Eu falei, cara, não tem que sair daqui. Não é. É estranho falar que a gente não escreve com a cabeça, escreve com o corpo. E se a cabeça está no corpo, mas é desse outro lugar da cabeça, que não é o córtex frontal, que não é esse que diz. Não, eu vou sentar aqui e vou escrever sobre a minha avó. A minha avó. Não é racionalização, né? É sentido. E eu entendi essa coisa do ritual. Aí foi chegando, sabe? Como que eu acesso isso no meu, sabe? A coisa do sonho. E aí rolou esse primeiro. Um dia eu falei, não, vou dançar. Mano, e me veio muita coisa do meu primo, da minha avó, muito mágico, assim, de eu me emocionar muito e de me derramar de chorar, lembrando das coisas. E assim, cara, então esse método bom. Então, um resgate da escrita. Desse tempo que eu resolvi não escrever, deixa eu não ser artista, deixa eu não dar vazão para isso, porque também dar vazão para isso, às vezes, é, é, deixar outras coisas, tipo a vida concreta mesmo, em jogo. E em algum momento eu entendi que, mano, não dá. Não dá para viver com essa vulnerabilidade, então a arte, quem sabe um dia quando eu tiver 60 anos. Não. Mas eu juro que eu pensei isso, né, Angelo? Eu já pensei isso, já externalizei isso. Cara, quem sabe quando eu tiver 60 anos eu faço uma peça de teatro com alguém. Hoje não dá. Hoje não dá porque, cara, você tem que ensaiar o texto, tem que ser que eu tenho. Enfim. Bom, então, primeiro, eu acho que vale a pena uma ressalva, assim, da importância do fomento à cultura. Assim. A importância de ver isso que a gente está vendo, que eu nunca vi, eu tenho quase 40 anos, é pouco, mas eu nunca vi esse investimento massivo na cultura, assim, né, na ponta. Né? Hoje estão rolando editais que um artista lá da ponta, tipo eu, que não sou associado a nada, ninguém, eu consigo acessar e produzir, ter acesso com o mínimo de organização. Com o mínimo de organização, sabe? Então, assim, isso é fundamental. Sem isso, eu não teria feito. Isso é fato. Vinha de um resgate, aí eu estava me resgatando, terapia, yoga, sonhos, e fui chegando. Fui chegando nessa criança interior, que era a criança que escrevia, que era a criança que queria escrever. E quando eu cheguei nela, e eu estava nessa de me curar, eu falei, cara, e agora o que eu faço com ela? Porque agora eu preciso escrever. Eu estava escrevendo todos os dias. Assim, já tinha quase um ano. Eu escrevendo todos os dias. E uma hora eu estava
eu estava resgatando, eu estava chegando em lugares, eu falei, cara, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Porque continuava no mesmo lugar, eu preciso pagar as contas. Então, assim, o fomento foi o que me É possibilitou. importante, né? Isso. Porque a gente acredita, e muita gente acredita, infelizmente, que a cultura ela é supérflua, né? É o pensamento da massa, né? Infelizmente. É supérflua que o trabalho do artista é um trabalho que, de repente, vem por uma inspiração, por um dom, né? Pelo prazer dele. Pelo prazer, e não entende o trabalho do artista como um trabalho como qualquer outro. É o famoso, o que você faz na vida? Ah, eu sou músico, mas você trabalha com o quê? Exato, Né? o labor, né? Que é um labor. É lógico que cada artista tem um processo, né? Mas né, essas ferramentas de política pública são muito importantes, né? E colhem resultados. Eu não tenho isso, eu produzo no caos, né? Então, eu produzo apesar de precisar pagar as contas. Mas é porque eu só consigo trabalhar pagando as contas porque eu faço cultura. Como se fosse um lugar que eu me recarregasse. Então, por isso que eu consigo fazer as duas coisas, porque é uma necessidade minha. Senão eu não faço. Uma coisa alimenta a outra. Né? Eu não faço o outro. Mas interessante assim, que você trabalha com cultura. Você não conseguiu... mas não é o que não necessariamente hoje sim, porque eu estou na parte da pesquisa, né? Estou no arquivo, etc e tal, eu converso com isso, né? Mas não necessariamente eu trabalhava, né? Fazendo uma peça, escrevendo um livro, né? Mas eu acabo fazendo. Está envolvido com a arte, com a cultura, mas o nosso trabalho às vezes é muito burocrático, né? Então, que é necessário também, né? Então, mas assim, a importância da política pública de cultura é possibilitar que um produto como o seu seja concebido, né? Porque eu acredito, e aí vivendo tanto tempo na gestão pública, né, que essa ideia da gestão pública, do poder público produzir, ela é equivocada. Porque o poder público ele não produz cultura. Ele cria condições para que se produza. Então, a Paulo Gustavo, como a Aldir Blanc, como qualquer outra política de cultura, ela deve permitir que se produza. Criar condições para que se produza cultura. E quem produz cultura é o povo, não é o Estado. Quando o Estado produz cultura, ele produz com outro intuito, né? Que não é o adequado. Então, eu acho importante você destacar essa questão da lei, por isso. Eu acho que permite a gente sonhar, Ângelo. Permite a gente, porque me possibilitou isso. E agora eu visualizo outras coisas, sabe? Não, vai ter um outro edital e eu vou dar sequência. E assim, a gente conseguir sonhar, como você falou, o lugar da arte é um lugar ingrato nesse sentido, né? Porque, você trabalha com o quê, além de ser artista? Por exemplo, a gente vive agora um período de muitas mudanças cruciais, assim, o mundo que a gente conheceu não funciona mais, está quebrando, não funciona, as pessoas ficam tentando fazer remendos, assim, né? Tipo assim, não, mas mano, tá indo para um lugar que você está vendo que não funciona. Colapso, né? E isso em muitos níveis, assim, né? Então a gente precisa aprender a sonhar. O que a gente quer? Que futuros que a gente quer, né? Que mesmo um país, né? Estamos construindo um país. Sim, que país que a gente quer? A gente precisa sonhar esse país, né? Ter ideias. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E a arte é esse lugar do sonho. Como a gente tem falado da utopia, da heterotopia, é um lugar que a gente inventa parte do sonho, parte da memória, parte das coisas que eu trago, mas parte de um lugar que eu misturo tudo isso e crio uma coisa que não existe, como é necessário. A gente está vivendo um período que está necessário criar coisas novas. Né? Talvez hoje seja urgente, mas necessário sempre foi. Né? Isso. Usar aquela frase batida, mas para algumas pessoas talvez não tenham conhecimento de Ferreira Goulart, que a arte existe porque a vida não basta. A vida nunca vai dar conta da nossa existência. Né? Então,
é só uma parte dela. A arte, ela talvez dê, né? Talvez consiga contemplar tudo. Seu processo, eu queria voltar um pouquinho, só para eu não perder a questão do seu processo de construção, é que nessa imagem que você construiu do costurar, né? De estar bordando, costurando, alinhavando as suas histórias, é uma imagem que a gente pode analisar de uma forma muito técnica, como o Renato analisou, buscando as referências da nossa literatura tão rica, né? Mas é um lugar que, para mim, na minha percepção, são imagens que possibilita que o que você produziu, a sua arte, a escrita, tenha aderência em um público muito amplo. Sim. Então, tipo assim, tem uma sofisticação técnica, como o Renato já falou, de dois autores que talvez estão lá no universo dos maiores, né? Estão no outro patamar, como diria Bruno Henrique, mas a sua escrita, ela é uma escrita que tem muita aderência. Então, tipo assim, qualquer pessoa de qualquer lugar social, qualquer formação, sabe? Ela vai se tocar com a sua arte, porque a escrita é acessível, é uma leitura acessível. Então, ainda mais que a gente que é professor e que gosta de promover, né, o hábito da leitura, né, é um livro que, pô, lê aquele livro do Saulo, porque aquelas imagens remete a coisas muito comuns, né? Eu vou citar uma máxima que eu gosto, além do Cervantes, que está lá no meu perfil, né? Sonho que se sonha só, é apenas um sonho que sonha só, e o sonho que se sonha junto à realidade, que é a máxima lá que está também na música do Raul Seixas, está no meu livro, eu sempre uso. Mas tem uma que eu gosto de falar, do Tolstói, que é Cante a sua aldeia e serás universal. Então, a aldeia do caboclo, a aldeia de caboclo, ela é muito universal. Então, ela vai tocar todo mundo pelas temáticas, pelas questões que você trata. São questões que vai atravessar qualquer pessoa. Você vai ter situações modelos, situações familiares, que o tipo vai ter em toda a família. Né? E a forma da escrita, como ela é acessível. Então, eu acho que é um trabalho, só para a gente concluir essa parte da estrutura, da forma, da escrita. Não, a gente né? tinha que voltar mesmo. Eu acho que é um trabalho muito feliz nesse sentido. Assim. Porque quando eu li, eu sou um crítico eu tenho um livro acadêmico e sou crítico da escrita acadêmica. Eu sempre, quando alguém fala que meu livro é fácil de ler, eu fico feliz. Não é? Porque ele foi construído daquele jeito, citando dentro do gente, modo, dentro da BNT, aquele terror. Tem que ter terror, né? Para nossa escrita. Você estava buscando lá no seu processo, a sua escrita livre, e a gente, academicamente, numa prisão. Então... Mas eu acho que eu faço isso que eu falei de eu ter começado de um outro jeito, porque, beleza, eu me formei em letras em 2008. Então vai fazer quase 20 anos, 15 anos. Acho que é só 3. Só 3 que? Só fazem 3 anos. Foi 2008 foi ontem. 2008 foi ontem. Mesmo já tendo tanto tempo assim, mas a gente vem com os vícios, né? Então, perceba assim. Então. Quem és tu, Saulo Gomes, do nada para escrever um livro, né? E propor assuntos, discutir coisas. E aí eu percebo um lugar que eu senti, quase que assim, eu tenho que chegar citando. Quem sou eu? Não, eu sou Conceição Evaristo, eu estou falando de... Eu ia começar a escrever um livro. Era literatura, não estava querendo escrever uma tese. Mas eu sentava para escrever no computador. O computador estava estragado, eu arrumei ele, falei, não, coisa mais dura. E aí eu me lembrava e falei, cara, não é um texto acadêmico.
depois, dessa mudança de chave, descobrir o corpo, mano, papel e caneta, do lado da minha cama. E quer saber de uma coisa que é bem da infância? É, aqui, a mesa da minha cozinha é aqui. E a cadeira então fica nessa altura. Eu escrevo assim. Para escrever o livro, eu escrevi numa mesinha que eu tenho do lado da minha cama, sentado no chão, porque ela fica numa altura que me lembra muito a infância. Sabe escrever assim? Uhum. Mano, Deu eu uma escrevi cansadinha? assim. Deu uma cansadinha de Isso. levando, né? E a coisa da dança, o tempo todo, sabe? Aí tá travando, tá travando. Tô pensando muito, eu tô fazendo muito com aqui. Parou, não é agora. Para um pouquinho, vou lá, danço. Vai ver a mantiqueira ali, Se pá, volta, invadindo a se janela. não, vai dormir, e volta para sonhar, para voltar amanhã. Mas o que eu estava dizendo que me alegra muito. Então eu estava 1000 anos sem escrever, já tinha colocado uma pedra em cima quando eu ficar velho. Aí comecei a resgatar, veio a lei, falei que legal, mas me deparei nesse lugar. Cara, e agora? Como é que é mesmo? Como é que eu. Porque eu estava escrevendo todos os dias, mas uma escrita meio caótica, sabe? Tipo, só tirando daqui e. Sabe? Sem elaborar. Assim. Então, me alegra muito, desde o início, da hora que eu publiquei. Quando eu fiquei escrevendo, eu estava tendo uma noção que estava ficando. Sabe? Eu ia falar, cara, legal. Sabe? Mano, e aí, e acessando umas coisas potentes e importantes dentro de mim. Então eu estava tendo noção. Mas quando eu compartilhei, e na sequência, o retorno foi que leitura fluida. Eu sentei só para olhar e quando eu vi eu estava na página 40. Porque foi me pegando. Cara, que gostoso, eu ainda sei escrever. Porque eu tinha essa impressão 20 anos atrás, assim, eu fazia sarau na faculdade, e tinha uma coisa assim, funcionava. Era gostoso, escrevia, dividia com as pessoas e tinha isso. Nossa, alegra, comunica, nossa, você. E depois 20 anos eu falei assim, cara, que gostoso, está aqui, funcionou, as pessoas estão. Nossa, que leitura gostosa, mesmo você trazendo coisas densas, umas coisas duras, que gostoso. Eu falei assim, gente, que agradável. E vocês agora me trouxeram outras referências, porque no início as pessoas me disseram, cara, eu vi Clarice Lispector e eu vi Manuel de Barros. Por conta, acho que a Clarice tem muito. E aí, e são fontes que eu bebo muito. E que eu já bebi muito mais. Talvez bem menos do que o Graciliano e bem menos do que o Guimarães que você falou, Guimarães, né? E bem menos do que. Não, Machado até bebi, mas tem bastante tempo. Mas, assim, quem me acompanha mais hoje mesmo, até aqui, assim, é a Clarice e o Manuel, assim. E as pessoas falaram, que manuelesco aquilo, né? Sentado no chão, fazendo tricô, puxando a linha. Mas o Manuel tem uma coisa, assim, né? Sentado no chão, mexendo com os bichinhos, vendo caramujo na parede. Isso. E ao Vendo mesmo parafuso, vendo. Ele gosta dessas coisas, tempo, né? analítico total. Sim. E ele tá ali naquela simplicidade, mas ele tá falando da alma, das coisas, do nada, do ser e o nada. Enfim, então, que delícia, assim. Tem outras referências no texto, escondidinhas ali. Porque é muito, né? Os filósofos que me acompanham, os resumos. Mas, enfim, dizer que é uma alegria muito grande retomar isso que é meu, estava guardadinho, que é nosso, né? E saber que estava vivinho ali, que funciona, que faz sentido para muitas pessoas, porque a gente está aqui conversando de. Mas assim, algumas pessoas falam assim, cara, você, quando você escreveu o seu livro, você curou muitas coisas em muitas pessoas, inclusive em mim. Uma pessoa me disse isso, inclusive em mim, e eu te agradeço muito por isso. Mano, que potente essa coisa da gente se debruçar na nossa aldeia. Como é que é a frase? Cante a sua aldeia e serás universal, né? Sabe? Então eu só fui para dentro. Claro, tem o filósofo, tem as coisas que eu bebo, mas eu fui para dentro. Eu fui para dentro e aí, de repente, o dentro comunicou com outras pessoas que fez a cura lá. Eu achei uma experiência que eu estou muito feliz mesmo, assim, para onde as pessoas foram indo com ela. Isso de você falar da aldeia também eu acho muito legal. Acho que eu vi a Fernanda Torres
numa conversa, eu acho que foi eu, não posso estar enganado, mas ela fala disso, de como algumas literaturas, algumas no mundo, por exemplo, sei lá, literatura russa, dinamarquesa. Gente, quantos países no mundo falam dinamarquês? Não sei. Sabe? Só Só que, Dinamarca? só que tipo, porque eles se debruçaram na coisa deles, na aldeia deles, e foram tão fundo que eles criaram uma coisa potente, assim, né? Sem querer. Ah, mas os Estados Unidos estão pensando isso e na Europa estão refletindo. Não. É porque se você for pegar os grandes escritores, as grandes obras, elas são grandes por conta da sua universalidade, né? Sim. Você, várias culturas conseguir encontrar nelas pontos de contato, Exatamente. né? É o que permite Shakespeare, por exemplo, ser encenado na Itália, no Brasil e entre os Inuit, nas regiões polares. Porque Todo geralmente mundo vai entender, desde é. que seja na língua deles, eles vão entender. E encontrei outro dia um colega lendo Hamlet, do nada, assim, no intervalo do almoço. Quanto há de universalidade no pensamento que está no Hamlet, né? Então, eu acho que mais que a gente esteja aqui, né, hoje, pleiteando o respeito à diversidade, e a diversidade é uma das características universais do homem. Então, não é opositor a um ser universal à diversidade. Né? A universalidade do homem não é ser único, né? É de ser amplo, né? De ser complexo, de expandir, né? Muitas vezes contraditório. Controversos, né? O tempo todo. A gente trabalha com a história do Brasil, a história de Resende no período imperial. Todos são controversos, os grandes nomes, porque somos controversos. Somos controversos. Né? Então, E se a gente soubesse a história dos pequenos nomes ou dos nomes apagados também, ia ter também muita controvérsia. muita controvérsia. Né? Muitas. E isso não é ruim. Não, isso é humano. Isso é humano. Isso é humano. Humano. Eu acho que, inclusive, tem uma personagem forte no livro, que é Débora. Ah, sim. E assim, o livro, para quem ainda não teve acesso, ele é o início. É o início, assim, Primeira né? parte. É a primeira parte. É. Tem várias linhas que ficam ali abertas que eu vou voltar para costurar e quero. Eu achei isso muito interessante, que eu pensei, cara, como antigamente, vários desses livros que a gente leu na escola, da de Alencar, de próprio Machado, foram publicados em folhetins. Sim. Eles vinham nos jornais, Sim. ali, capítulo a capítulo, com esse gostinho de quero mais. O Machado fala, vou falar disso mais tarde. Isso. E eu trago isso no livro, né? Tipo assim, mano, vou voltar nisso aqui. Então o livro tinha uma limitação de tempo, de coisas, então foi até ali. Vamos continuar, próximo folhetim. Não obstante, o Machado tem um pequeno conto, né, chamado Um Apólogo, que é a agulha e a linha. Né? Uhum. Esse alinhavo, Pode né? crer, a agulha e a linha. E ele fala muito eu lembro aquele A Igreja do Diabo, ele fala das franjas. Das franjas soltas. As franjas. Isso, Eu lembrei disso quando eu falei das franjas. Falei, Uhum. Parece que quando meto a mão parece que as memórias têm umas franjas de velcro. Sim. Eu pensava nisso, nas franjas do Machado de Assis, que tem umas franjas. Então, assim, voltando na Débora, ali eu trago algumas coisas, muito poucas, mas que para algumas pessoas já foi assim, nossa, é uma personagem dura, né? E é uma personagem que eu vou falar muito ainda, porque ela ocupa um lugar muito importante na minha vida. Uma pessoa tão complexa. Isso é tão bonito. Isso é muito bonito. É uma pessoa muito complexa, uma pessoa linda, que tem faces luminosas incríveis, incríveis. E assim, e que bonito que é a gente poder falar da complexidade. Como, por exemplo, quando a gente fala da nossa história, né? Ah, mas estão querendo então demonizar os nossos. Não, a gente está querendo complexificar mesmo as coisas. Tipo assim, porque o herói fulano de tal. Não, o humano fulano de tal. Porque, poxa, construiu isso, construiu aquilo.
às custas de destruir umas coisas, às custas de fazer umas violências, né? Mas porém, somos humanos, né? Então, se se forem se debruçar sobre a minha biografia, vão encontrar milhões de complexidades. E aqui... Eu nem falo nada da minha, né? Até porque ela já é bastante falada. Já. Cancelado na página 2. De saída. Cancelado na página 2, assim. Até porque, assim, essas questões que atravessam muitas pessoas que você traz no livro, né? O machismo, a questão da violência religiosa, do preconceito religioso, Castração religiosa. da questão da sexualidade, né? Dessa relação conflituosa dentro da família, porque quem não teve, né? Em algum grau, em algum tipo de poda e etc, né? Então, Freud fala o mal-estar da civilização, né? É. A gente nascer, a gente ser criado, mano, com dor. É com trauma. Trauma. Então, Sucessão de traumas. Não tem como. Essas questões, para mim, me chamam muita atenção, até porque são questões que além de pessoalmente, né, eu viver, ou ter vivido, independente de que papel ocupei nesses lugares, porque às vezes a gente está no lugar... Como algoz. A gente está como opressor, né? Nós somos muitos, eu gosto de falar isso, eu sou muitos. Não dá conta do que eu... O Mário de Andrade falava, né? Eu sou 300, sou 350. Então, assim, o que me chama a atenção, é lógico, aí está dentro do meu interesse de discutir a questão racial, e da invisibilidade da população afro-brasileira e indígena, esses não lugares, esse não lugar que é o sertão, e aí o sertão está aí no seu livro o tempo todo, né? O não lugar, porque é a definição, né? Do século XIX para o sertão, é um não lugar. O Bauman chama o não lugar, que ele fala que é qualquer lugar não ocupado, lugar onde não acontece nada, não acontece encontros, não acontece troca de ideias. Então pode ser um terreno baldio, pode ser isso é um não lugar para ele. Uma praça em frente ao metrô onde ninguém para, fica tudo circulando, entendeu? Isso é não lugar para ele. Isso está no Modernidade Líquida, se não me engano. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro vai colocar o sertão como não lugar, né? Da construção de identidade. Então, o livro, todo momento, me faz pensar nos meus processos de pesquisa. O não povo, né? Isso que você falou, tipo... o povo invisível, né? O povo que não existe, o povo extinto, toda essa... Tribo, né? São tribos. Processo uma tribo, não é um povo, não é uma nação. Não é um... Nos apagar mesmo, sistematicamente. Então, o livro traz tudo isso. E traz, é tão eficiente, e o livro mostra isso, essa sistematização da extinção daqueles que não interessam, que acaba sendo praticado pelos próprios. Isso é muito violento, né? Os nossos acabam replicando essas violências. E nós também nos aplicamos violência. Autoflagelos quase, né? Às vezes até nos sabotando. Então o livro trata isso o tempo todo, é bem legal, assim. É um livro para se ler mais de uma vez. Sim, para ir voltar lá. Para se ler sempre. Que legal. E assim, dá aquela impressão de que tipo, podia ser uma série, podia ser não parar de escrever nunca, sacou? Que delícia, cara, porque eu sinto que é isso, assim, eu sinto que eu quero falar sobre muitas coisinhas, e assim, daquele jeito, com detalhes, porque a gente fala assim, você está dizendo, né, do apagamento dos povos originários, dos povos afro, né, e parece uma coisa assim, hoje quando a gente fala da colonização, às vezes eu sinto, muitas vezes, uma coisa assim, como a colonização se deu, como aconteceu? Foi assim, foi assado. Sendo que ela continua acontecendo. Como ela está acontecendo. Então, quando eu falo da relação ali com a experiência religiosa, eu falo muito pouco e eu quero descrever com carinho e com detalhes, porque, cara,
é uma experiência rica, foi o que me forjou. Eu fui todos os dias da minha vida à igreja, todos os dias. Todos os dias, de manhã e de tarde e de noite. Assim. Eu ia para a escola, eu ia para a igreja antes de ir para a escola. Eu estava na escola 7 da manhã, 6 da manhã tinha uma oração na igreja. E a gente ia, então, acordar depois que eu ia para a escola. Então, foi o que me forjou. E tem muita coisa belíssima nisso. Belíssima. Da infância. Cara, eu ganhei um violão com 8 anos de idade. E eu toco. Eu tenho esse violão esse ano, que ele faz 30 anos. Eu tenho 38, esse ano meu violão faz 30 anos. Então, assim, são coisas minhas. A própria, eu trago no livro. A minha vontade de trabalhar com as palavras vem de ter vindo do lugar da palavra, do livro, Da Bíblia. sabe? Vamos falar sobre Você isso. coloca isso lá. Tá lá. Então, assim, mas ao mesmo tempo, com toda essa lindeza que tem junto, eu quero contar detalhes dessa vivência, sabe? Detalhes, porque a colonização continua acontecendo. E a colonização, do mesmo jeito que se a gente olha para esse pequeno foco que eu estou falando, né? Uma vivência de igreja na infância, a gente amplia. Tem muita coisa bonita. Olha que bonito que foi a colonização. Né? Tipo, olha que é bonito a igreja. Conta com detalhes. Como é que foi? Ah, tá. Só que foi assim, né? Tinha que destruir uma epistemologia aqui. Pensamento todo tradicional. Você, nessa parte que cita a igreja, você faz uma associação que bate totalmente com o que eu penso, que é a associação da palavra com o sagrado. Porque, tudo bem, estou vendo por uma perspectiva cristã, mas no princípio o que havia era o verbo. Certo. Né? Uhum. E do verbo veio tudo. Inclusive o homem que deu carne ao verbo. Né? Eu acredito que nós existimos para que exista a palavra, para que exista a palavra escrita, para que exista a palavra falada. A razão da gente existir é essa. É propagar a palavra. Uhum. É através dela que tudo é feito, é através dela que o mal é feito, é através dela que as coisas construtivas são feitas, é através dela que você perpetua uma ideia, que você perpetua a sua presença nas outras pessoas, o que é passado para frente nos núcleos familiares. Através dela que você acessa o que está em você. Exatamente. Porque assim, a gente através dela que você apaga uma ideia. Exatamente. Exatamente. É o outro lado da palavra. Exatamente. Que você cura e que você sangra. E para mim, se você for pegar as religiões de matriz africana, os itãs, que são narrativas, que são, lógico, elas não são somente narrativas, mas elas são passadas de geração a geração. A tradição oral, né? A tradição oral, que chegou aqui, e hoje está vivo aqui. Né? E você vai pegar a palavra desde lá da Suméria, de Akkad, enfim, que era escrita cuneiforme, depois os hieróglifos egípcios, e você vai encontrar ela em tudo que é lugar. Hoje. Né? Tudo. Não tem um povo que não tenha língua, não tem nenhum povo mudo. E é a partir dela. Eu gosto disso que você traz do princípio era o verbo, e você trouxe para as religiões africanas. Exu é a palavra. Sim. Exu é a palavra. Exu é o início. O meu Exu diz que tudo começou numa encruzilhada. Isso. Eu falo disso, eu falo da encruzilhada. Eu preciso ser essa encruzilhada onde o Orum encontra o Aie e o milagre se dá. Então eu estou me colocando ali como esse ponto de onde a palavra acontece, assim, né? O encontro. É engraçado se você for pensar que o zero, graficamente representado, ele está no meio da encruzilhada, que é o eixo do X e do eixo do Y. Está no meio da encruza. Onde tudo começa. Está no meio da Exu encruza. é o início. Né? Ele é o início, ele é a palavra, ele é o caminho. E eu acho rico isso que você traz de tudo é pela palavra. A palavra é um símbolo. Né? Se a gente pega assim a gente vive com muitos símbolos, mas a palavra é um símbolo sonoro. A letra A, né, é um símbolo. Isso significa A. Mas A não significa nada. É um símbolo sonoro. Aí eu junto A
mais outro fonema, são símbolos sonoros que remetem a uma ideia. Então a gente está dizendo que existe um mundo espiritual, a gente pode chamar assim, um mundo impalpável, Metafísico. metafísico. A arte é esse lugar que a gente acessa esse lugar, cada um do seu jeito, né? E traz. Como que eu vou e como que eu comunico? Como que eu trago tudo isso? No caso aqui, que a gente está falando de um livro, pela palavra, pelo símbolo, né? E aí eu acho interessante que, assim, quando a gente fala de apagamentos, a gente está aqui falando de língua portuguesa. Uhum. Então a gente está aqui usando um símbolo que foi um povo que acessou, porque isso é um acesso. Por que, que o outro fala javanês? Porque aquela comunidade junta, acessou X ideias então, eu acho que uma das coisas bem interessantes quando a gente estuda língua é mais do que aprender, eu sei falar uva e sei falar grape. Uva é grape. Legal, traduzir o seu pensamento para outra língua. Mas é interessante também entender que tem um povo e uma língua que acessam algumas ideias que outros povos e outras línguas não acessam. Uhum. E quando a gente, vamos estudar aquela cultura, vamos estudar esse povo e o que eles acessaram com os sonhos, com as memórias, com a religiosidade, o que eles acessaram? Porque aí com outra palavra, e às vezes a gente volta para a nossa língua e fala, cara, tem uma ideia naquela língua que eles acessaram, que na nossa língua não tem, e a gente pode tentar traduzir, e é muito legal, assim, mas é A gente não consegue traduzir literalmente até mas a gente traz a a ideia. ideia. E quando a gente fala de um apagamento, de uma língua, De uma cultura. de uma cultura, a gente está falando assim, mano, essas ideias todas que vocês acessaram por 5.000 anos, eu não quero mais que vocês trabalhem com elas. Toda essa ideia, esse conjunto que é mítico, que é um monte de Mas é um coisa. cosmo, né? É um cosmo. E que tem a ver, no caso, assim, com os povos daqui, tem a ver com os territórios, porque aquela árvore simboliza uma coisa, e aquele rio é um documento. Aquele animal. Então, quando você apaga tudo de isso. estações. Você apaga a árvore, a língua, mata onde eles enterravam as pessoas. Você apagou uma epistemologia. Você Mas assim, eu acho que é um- mais cruel que isso, assim, o nosso processo. Porque não é só apagamento, é apropriação da epistemologia, né? É a apropriação do conhecimento. Que é, tipo, o que a gente vai ver o tempo todo quando as pesquisas avançam, quando, por conta de uma política pública, mais pessoas pretas e indígenas e negros chegam a esse lugar eurocêntrico chamado universidade, né? E que acessa aquela forma de pensar e de construir pensamento, que é a gente saber que muito do que se acredita eurocêntrico, europeu, não é. É nosso. É egípcio, é africano, é do pessoal, os pretos de Minas, da região de Minas, é dos Puri, entendeu? Muito, eu diria, quase tudo, né? Não, é assim, estou sendo só generoso. Muitos saberes medicinais vieram aqui na missão austríaca, na missão francesa, e pegaram, levaram, e patentearam e continuam fazendo, né? Quando você fala de período colonial, nunca cessou, né? Tem lá um recorte lá de período histórico, mas a colonização é permanente, até porque, uma perspectiva dos povos que ainda conseguiram manter seu território e daqueles que vivem buscando direito, que não estão no território, o Estado ainda os coloniza, né? Interfere na sua forma de viver. Então, mais do que apagar, é uma outra violência, né? Porque você se apropriar, né? Você vê que aquele conhecimento foi seu, né? A gente tem aqui, vou citar aqui um monte de exemplos, né? Tem a questão, a tradição dos gradis, que é um alfabeto africano que está ali, o conhecimento da mineração, que fez o Brasil, o Império do Brasil se enriquecer, a questão da agricultura, dos caminhos, das estradas, tudo E veio agora uma coisa bem não é deles,
tudo é utilizando, não só porque a gente tem uma ideia de utilização do trabalho braçal, da força do trabalho, e a gente esqueceu de ver a utilização da tecnologia De indígena. saberes, as coisas. Estou usando a palavra Sim. contemporânea, né, da tecnologia africana que ergueu tudo. Então, é mais do que apagamento, né? Você apaga, você rouba. Você rouba. E eu acho que não é ainda só tem uma roubar outra as coisa riquezas que é naturais e minerais. se apropriar roubar do imaterial. do imaterial. É um saqueamento, né? E que com muita capacidade e resistência, e aí nos processos, esses nossos ancestrais conseguem fazer umas reversões, pegar toda essa violência, o que na verdade é o que é o alicerce da nossa cultura, né? Pegar toda essa violência e transformar em potência. Né? A gente vê isso no processo de construção histórica do carnaval, das nossas tradições culturais, do boi. E meu livro? E o meu livro? Não, é esse processo. De transformar em potência. Potência, tá bom, olha só. Levei tudo isso aqui, tá calejado. Isso. Tá duro. Mas eu vou dançar, como você de alguma né? forma. Mas vou dançar. Mas vou dançar. Vou dançar o boi, vou dançar o coco, né? Vou dançar o maracatu. Porque tá no meu corpo. O jongo, a capoeira, mas vou dançar. Porque tá aqui, né? tá vivo, tá no meu corpo. Então, eu trago. O grande baralho do seu livro trata disso o tempo todo. Né? Porque, lógico, ele de transformar em potência, né? Traz lá todas aquelas dores que vai atravessar individualmente o leitor. Né? Lógico, né? Quem não sofreu uma poda, né? Uma violência no núcleo da igreja, no núcleo familiar, no núcleo da escola, no núcleo social, tantos grupos sociais que nós transitamos. Ou às vezes identifica assim, né? Nossa, eu tinha um amigo gay que era também da igreja, eu lembro como que foi. Via dor no outro. Mas o seu livro trata essa coletividade, né? Porque... Inclusive eu falo isso claramente ali, né? Quando eu tô... a história não é só minha. Não. Eu estou contando uma história que é minha, mas é porque ela não é só minha. E ela atravessou e atravessa muitos corpos como eu. Agora, eu lembro dessa parte. Agora ainda queria só completar essa coisa do... Além de apagar e além de se apropriar, ainda tem uma coisa que é folclorizar. Porque aí você apagou, você se apropriou. Mas é isso, é tido como um lugar folclórico. Eu me lembrei de exótico, eu me lembrei de algumas coisas concretas, que foi o manto tupinambá. Existem acho que uns 10 ou 12 pelo mundo, que é um objeto sagrado. Aquilo é um objeto sagrado, aquilo é um... E como você tira uma coisa... Sabe, imagina, sei lá, pegar uma coisa do Papa, que é uma coisa, sabe, super sagrada, não sei qual é o objeto mais sagrado que o Papa tem, mas... E você, sei lá, simplesmente levar aquilo para qualquer lugar e expor no museu, e aí aquele sagrado está fazendo falta naquele sagrado. Porque era parte do culto. Sim. Cara, como é que você me leva isso? Está faltando aqui, meu ritual não vai ser completo. Cara, e aí tem tipo 10 coisas dessas espalhadas pelo mundo, expostos. Isso que a gente tem conhecimento, né? Isso que a gente tem conhecimento. E aí conseguiram trazer de volta esses dias. Agora, ontem eu vi uma coisa que o governo está num embate com os Estados Unidos, a revolta dos malês. A revolta dos malês foi os... Estão criando a cabeça, né? O crânio isso. do cara, né? Porque pegaram o líder da revolta dos malês, que foi a revolução mais sangrenta que o Brasil teve. De negros muçulmanos, né? Isso. Os malês são negros muçulmanos. A palavra malê vem de malês, que tem a ver com muçulmanos. Então, teve essa revolução, que foi algo próximo, não próximo, mas o mais próximo possível que a gente teve da Revolução do Haiti. Foi uma coisa muito sangrenta, muito assim, vamos virar o jogo. Beleza, pegaram, contiveram o movimento. Pegaram o dono, o chefe, o líder, né, da Revolução, mataram lá, e
e o crânio dessa pessoa está exposta no Museu X, lá nos Estados Unidos, até hoje, 2025. E até hoje, aí agora a gente está pleiteando, trazer. Então, assim, além de apagar, de se apropriar, a gente tem esse lugar de, tipo assim, coloca no museu, sabe? A gente vai olhar aqui para, olha, esse é o crânio de um, sabe? De um rebelde, esse é um manto. Para pessoas para quem aquilo não tem significação absolutamente nenhuma, né? A patrimonialização, ela, no modelo que a gente tem hoje, ela cumpre um papel que pode até ser positivo, educativo, né? Se aquele objeto patrimonializado, né, tiver relação com o lugar dele, né, que não é o caso. Mas esse hábito é um hábito colonial, né, porque o Dom Pedro tinha uma coleção de objetos de vários lugares do mundo. Sim. Né? Comprou múmia. O Museu Histórico Nacional era feito disso. Né? E tinha muito isso de expor esses corpos que eles chamavam de exóticos, né? Exato. Uma mulher preta que tinha uma bunda muito grande. Circo humano. Isso, chamavam de Vênus, não sei o que lá. Isso. Tinha e circo outra humano, que era né? isso. Tinha. Colocavam famílias Humano que eu falo, africanas perdão, na usei a palavra Inglaterra. errada. Circo humano, o circo é humano. Poxa, desculpa. O zoológico humano. Zoológico. Não, o circo humano. Isso. Essa exposição do exotismo. Porque o circo, em algum momento, também utilizou disso, né? Isso. Desse exotismo. Mulher barbada, ou sei lá o quê, o cara que é um anão, Mulher o cara macaca. que é... O circo usou disso. Mas tinha também uma prática dos zoológicos humanos, né? E assim, são coisas bizarras, né? É bizarro você pensar nisso. Na verdade, é bizarro pensar... Né, cara? Então, assim, a gente olha de novo a coisa da igreja, né? A gente olha que bonitinho isso que eles estão fazendo, né? Olha, você olha assim pela janela, olha que ponte, que prédio, olha que legal. Olha, uma coisa fazer. É isso. Olha o que vem junto. Tem uma imagem que eu vi em algum... E tudo bem, não é para demonizar, isso é humanidade. Isso é controverso. Eu vi uma senhora muito... É um vídeo de uma senhora inglesa, eu acho, né? Muito solidária, muito humana, jogando milho para as crianças negras. Né? Olha como que ela é generosa, né? É muito louco isso. Silvio Santos. Quem quer dinheiro? É muito louco. Muito louco. Mas, resumindo, o seu livro traz isso de uma forma muito generosa e corajosa. Né? Traz Isso foi uma coisa que eu ouvi desde o início também. Generosa e corajosa, porque não é fácil você se abrir. Porque é fratura exposta ali, né? Sessão de terapia compartilhada com o público. Você virado do avesso. Não é fácil. Não teria essa coragem. Não teria mesmo. Não mesmo. Nenhuma. Nem passa na minha cabeça ter essa coragem. Mas assim... Interessante, né, cara? Eu observo, eu concordo, eu falo, nossa, realmente eu cheguei num lugar que era isso. Eu tinha o que fazer. Sabe? Não tinha o que fazer. É a matéria que eu tenho para trabalhar. Sou eu. E eu acho que assim, eu sou muito resguardado, sou muito eremita, mas de uma maneira geral, minha vida é muito exposta, assim, isso de ser gay, de ser negro, isso já... Por mais que eu queira me resguardar, eu sair na rua e eu abrir a boca, eu interagir com qualquer um, é uma exposição, assim. Então, mano, não tem o que mais fazer do que... Vamos pegar essa ferida, então, vamos olhar para ela. Vamos olhar com lupa, com carinho. Enfim, gente, essa prosa tá uma delícia. Acho que a gente ficaria aqui um pouco mais. A gente pode marcar outra, se a gente, né, em algum momento a gente lê de novo e aí a gente pensa em outras coisas. Mas a gente precisa encerrar, né? Mas agradecer primeiro a generosidade, o papo, enfim, mais legal do que eu imaginava. Essa generosidade mesmo, sabe? Desse carinho de... Cara, isso, olha que você está trazendo, sabe? Machado e tanto... É gostoso, assim, receber esse carinho de vocês.
literatura. Então, muito obrigado mesmo, assim. Vocês querem dar alguma consideração final, dar um tchau pra galera? Eu quero citar um personagem que aparece no livro que não foi falado aqui. Quero citar o Arthur, Bispo do Rosário. Puxa, por favor. Então, você falou do manto Tupinambá, eu lembrei dele e eu acho que você fez de uma ferida um manto do Apocalipse, de revelação. Entendeu? Foi isso que você fez. E você vai reinar vestindo esse manto. Me emociona, Renato, você dizer isso. E é um manto da anunciação, né? Ele coloca, ele fala, é um manto que ele vai vestir. Isso também é uma outra coisa que a colonização fez, né? Porque ele queria ser enterrado com aquilo. E ele não foi enterrado com aquilo, e aquilo está exposto no Louvre. Tudo bem, mas Se você fosse aparecer lá no Louvre, pegar de volta. Assombrar, eu vou puxar o pé de vocês. Assombrar aquela porra toda. Exatamente. Mas que eu faço casamento de Milo. E é isso, o Aldeia de Caboclo é o meu manto da anunciação. É o meu vestido. Muito legal mesmo. Que legal. Obrigado, gente. Obrigado. Você quer dar um tchau? Eu quero agradecer o convite, né, para dividir as nossas impressões sobre sua obra e dizer que estamos à disposição sempre. A casa está sempre aberta. A casa está sempre aberta aqui porque é uma casa pública, mas a casa aqui está sempre aberta. Tá bom? Casuar está sempre aberto. Obrigado, queridos. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Até as próximas. Até. Valeu. É isso, galera. Deu certo.